Olha, a história do Brasil é cheia de momentos de virada, né? Mas poucos foram tão, digamos, ambiciosos quanto a presidência de Juscelino Kubitschek. Foi um período que ficou marcado por uma promessa que, na época, parecia quase impossível. 50 anos em 5, isso aí não era só um slogan de campanha, sabe? Era uma verdadeira declaração de intenções, uma que eletrizou o país inteiro. A promessa de Juscelino, o nosso famoso JK, era monumental. A ideia era fazer o Brasil avançar tipo meio século em um único mandato. Um mandato só, de 1956 a 1961. Imagina a audácia! Então, para a gente entender como o JK sequer tentou cumprir uma promessa dessas, a gente vai mergulhar na visão dele, no plano super detalhado que ele criou, no sonho maluco de construir uma capital do zero e, claro, no preço que tudo isso custou. E por fim, vamos ver como essa jogada toda posicionou o Brasil lá fora. Vamos começar pela promessa, então. Pensa só, meados do século XX, o Brasil vivia um clima de muito otimismo. E o JK, ele soube capturar esse espírito como ninguém. Ele chegou com uma visão de modernização, de industrialização, que não prometia só mudar o país, prometia reinventar o Brasil. E a filosofia por trás de tudo isso tinha nome: desenvolvimentismo. A ideia era, no fundo, bem simples: usar a força do Estado como um motor, sabe? Um motor para acelerar o progresso, injetando muito, mas muito dinheiro em setores estratégicos. Isso não era só uma teoria econômica, não. Era praticamente o manual de instruções de cada grande projeto do JK. Mas uma coisa é ter a visão, outra é transformar isso em realidade, né? E como se faz isso? Bom, a resposta foi o famoso plano de metas. Foi aí que a promessa dos 50 em 5 deixou de ser só um discurso bonito e virou um plano de governo de verdade, super detalhado e, claro, muito ambicioso. Esse plano de metas era tipo a espinha dorsal de tudo. Ele pegava aquele desafio gigante e quebrava em 31 metas bem claras, focadas em áreas que eram cruciais, tipo energia, transporte, indústria. E bem no coração do plano tinha a chamada meta-síntese, que era o projeto que ia amarrar tudo junto. A construção de Brasília, uma capital novinha em folha, bem no meio do Brasil. E olha, o plano não ficou no papel. Ele entrou em ação com força total. O governo abriu as portas para o capital estrangeiro e o resultado foi que gigantes como Chrysler e Ford vieram para cá. Ao mesmo tempo, o Estado investiu uma grana pesada para criar a infraestrutura que o país precisava, construindo estradas que, finalmente, começaram a conectar esse nosso território imenso. E aí a gente chega no projeto que talvez tenha sido o mais audacioso de todos: Brasília. Pensa bem, construir uma capital inteirinha, do zero, no meio do nada, lá no coração do Brasil. Para muita gente, isso era mais do que um sonho, era uma verdadeira loucura. Mas o curioso é que a ideia em si não era nova, não. Esse plano de levar a capital para o interior já era um desejo antigo, que aparecia nas nossas constituições desde 1891. A grande diferença é que com o JK, a pergunta deixou de ser "e se a gente fizesse?" para ser "quando a gente começa?". Ele estava decidido a transformar essa utopia em concreto e aço. E a velocidade com que tudo aconteceu foi surreal. A lei que autorizou o projeto é de 1956. Menos de 4 anos depois, em abril de 1960, Brasília não era mais uma ideia no papel. Já era a capital oficial do Brasil. Uma façanha absurda de engenharia e, principalmente, de vontade política. E Brasília não nasceu para ser só mais uma cidade. Nasceu para ser uma obra de arte a céu aberto, com o projeto das mentes geniais de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, aquela arquitetura modernista super arrojada. Era um recado para o mundo inteiro. Era como se dissesse: olha aqui, esse é o novo Brasil. Um Brasil moderno, ousado e que está olhando para o futuro. Mas todo esse progresso gigantesco teve um preço, e foi um preço bem alto. Um custo que acabou criando um legado econômico super complexo, sabe? E as consequências disso o Brasil sentiria por muitas e muitas décadas. A era JK foi de fato uma moeda com dois lados. De um lado, a gente viu um crescimento espetacular. A produção industrial, por exemplo, disparou 80%. Mas do outro lado, veio a conta dessa aceleração toda. Gastos públicos enormes que acabaram gerando uma inflação galopante e uma dívida externa que não parava de crescer. Para a gente ter uma noção do tamanho desse boom, o PIB brasileiro cresceu, na média, 8,1% ao ano durante o governo JK. Essa é uma das maiores taxas de crescimento da história do país. É a prova do poder que o plano de metas teve para aquecer a economia. Isso tudo nos leva a um momento que foi um divisor de águas. Em 1959, o FMI,
O Fundo Monetário Internacional chegou e pressionou o Brasil para pisar no freio, para adotar medidas de austeridade. E a resposta do JK? Foi um sonoro não. Ele simplesmente rompeu com o FMI, ele escolheu seguir com seu plano de desenvolvimento em vez de se curvar à cartilha da economia internacional. Mas a ambição do JK não parava nas fronteiras do Brasil, não. Ele queria projetar essa nova imagem do país para o mundo todo. E para isso, ele teve que navegar nas águas bem turbulentas da Guerra Fria, tentando posicionar o Brasil como um jogador importante no cenário global. Por um lado, ele buscou fortalecer os laços com os Estados Unidos. Chegou até a receber o presidente americano, o Eisenhower, na Brasília recém-inaugurada. A grande cartada dele foi a Operação Pan-Americana, que era uma proposta de uma aliança de todo o continente para o desenvolvimento, com o Brasil, claro, puxando à frente. Só que essa diplomacia não era de alinhamento automático. E para provar isso, numa jogada que surpreendeu muita gente, o JK também recebeu Fidel Castro, em 1959, logo depois da Revolução Cubana. Era o Brasil mostrando que queria trilhar o seu próprio caminho, tentando manter um equilíbrio bem delicado ali no meio da briga das superpotências da Guerra Fria. E, no fim das contas, o debate sobre a presidência ousada do Kubitschek, ele continua vivo até hoje. Foi um período de otimismo, sim, de realizações que ninguém pode negar e que modernizaram o Brasil, com certeza, mas também deixou desafios econômicos que duraram muito tempo. Então, a grande pergunta que fica é: será que o sonho valeu o preço?